vai chegar, do Jurema vai chegar, do Iacotá, de Iraiai Tevetá. Abre as portas que caboclo vai chegar. Abre as portas que caboclo vai chegar. Vai chegar do Maitá, vai chegar do Jurema, vai chegar do Iacutá, em Inaiá e Tebetá. Abre as portas que caboclo vai chegar. Abre as portas que caboclo vai chegar. Vai chegar do Maitá, vai chegar do Jurema, vai chegar do Iacutá, em Inaiá e Tebetá. Abre as portas que caboclo vai chegar. Abre as portas que caboclo vai chegar. Vai chegar do Maitá, vai chegar do Jurema, vai chegar do Iacutá, em Inaiá e Tebetá. Vamos jogar na charru, com 7 anos estudando para todo mundo, do hoje e sempre. Boa noite. Sejam bem-vindos, como a gente sempre costuma dizer, nesse encontro, né, de terça-feira, como falamos, né, nesse diálogo fraterno de terreiro. Bom, nós já no mês de junho damos aí continuidade, né, aos nossos diálogos, lembrando sempre, né, para os que estão conhecendo a nossa casa hoje, que estamos falando sobre o processo evolutivo e, em especial, sobre a prevalência das leis espirituais sobre as leis humanas. Lógico que nós estamos enfatizando o ponto de vista religioso e espiritual. E, nessa perspectiva, nós já falamos sobre inúmeros assuntos. E sempre dando prevalência àquilo que chamamos de princípios, né? Então, para vocês que estão chegando hoje, nós temos reiteradamente afirmado que o Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Só que para, de fato, reconhecer essa forma inteligente, a gente precisa, antes de mais nada, de ter fé. Lembrando sempre que o atributo inteligente, para nós, é a capacidade de perceber a divindade, a quem nós chamamos de Deus, mais especificamente no Umbanda, de Tupã, de Zambi, de Ireaí, que são nomes ancestrais dados, né, primeiramente, à consciência una, e que ao longo das eras humanas, ao longo das existências das raças, foram aí ganhando contornos diferenciados. Bom, quando falamos conjunto das leis divinas, e o termo ele é bastante complexo, e não dá para a gente falar aqui num encontro de 15 ou 20 minutos no máximo. Então a gente fala que os conjuntos está sendo estudado por nós parte a parte. E é óbvio que esse conjunto é dentro daquela linguagem que é a mais acessível a nós, que é a linguagem androgônica. Então vamos aqui trazer assuntos numa erudição espiritual ao ponto de levarmos aqui uma linguagem que a gente poderia até chamar de erudita do ponto de vista iniciático e confundir os saberes. Não. Pelo contrário, o nosso compromisso, a nossa casa se prima pelo esclarecimento espiritual. E para esclarecer espiritualmente, a gente precisa seguir as determinações do plano divino. E o mentor de nossa casa, ele é bem sisudo, essa é a palavra correta, que o conhecimento se adquire com o tempo. Por isso o processo da iniciação ele é gradual. E aí nós temos as fases, né, que já falamos aqui do autoconhecimento, que é aquele que pertence a cada um de nós. À medida que nós vamos avançando, nós vamos incorporando valores e vamos abrindo o leque de compreensão acerca dessa realidade espiritual. Essa é a primeira fase do autoconhecimento. Quando nós avançamos dessa fase, nós vamos para uma segunda, chamada de conhecimento do meio, ou cosmogonia espiritual, que nos remete a essa intermediação, ou seja, leis de cima,
conseguem dar sustentação às dimensões mais sutis, mas que tem um reflexo direto sobre nós aqui no plano material, no plano denso. Então essa linguagem é uma linguagem relativa. Ela serve tanto para nós que estamos aqui na condição de humano, ou seja, espíritos encarnados, como também para os espíritos instrutores de nossa humanidade. E temos, se avançarmos dessa segunda etapa, essa segunda fase, uma fase mais aprimorada ainda, que é os aspectos teogônicos, relacionados à divindade, que é o estágio final desse aprendizado espiritual. É sempre bom lembrar que dentro desse processo de queda, esse processo de ascensão, eu tenho usado aqui muito, né, a passagem bíblica, né? Nós fomos expulsos do paraíso, despencamos em dimensões para dimensões e viemos parar aqui, que é a sétima, a mais densa dentro da nossa realidade humana. E à medida que nós avançarmos no processo evolutivo, nós precisamos ir perdendo esses corpos de manifestação dimensional, para voltarmos à casa do Pai, para voltarmos ao Jardim do Éden, para voltarmos, ou seja, ao paraíso, como diz a Bíblia, nós precisamos perder esses corpos, morrer 7 vezes, né, como já falamos aqui. Só que para nós o paraíso é o plano ariano. Para nós, seguidores da Umbanda, seguidores desse conjunto das leis divinas, a casa do Pai, chamada de Jardim do Éden, a casa do Pai, chamada de paraíso, para nós é a pátria ariânica. E o que é a ariânica? Ou a Ruanda, como os mentores costumam mais chamar. É a pátria da luz. E só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui num ambiente que poderia ser chamado de um ambiente escuro. À medida que nós vamos nos graduando espiritualmente, nós vamos alçando dimensões mais sutis. E a partir desse momento, nós vamos nos credenciando a essa envolvência das leis que eu falei aqui, que prevalecem sobre o nosso processo evolutivo, vai nos conduzindo nesse aprendizado. É rápido o aprendizado? Não. E é exatamente feito essa introdução que eu queria aqui trazer um assunto baseado naquele quadro que já explicamos aqui. Nós temos um quadro que começou internamente, que é Pergunte ao Sacerdote. E as pessoas fazem suas perguntas, e quase sempre essas perguntas chegam até nós. Vez ou outra eu tenho pegado, né, algumas dessas perguntas e tenho trazido aqui como proposições, sempre lembrando que as proposições são objetos de reflexão. Serve para que a gente possa refletir sobre o que está sendo falado, não que com isso vocês são obrigados a aceitar o que eu estou dizendo. Não. O objetivo da proposição é fazer com que vocês reflitam e, baseado nessa reflexão, que vocês busquem esse raciocínio, que vocês vão chamar de lógica, que vocês vão chamar de intuitivo, fica a critério de vocês. Mas que vocês cheguem, através dessas premissas, a uma conclusão, que inicialmente ela é individual. Aí, falando do caboclo, né, quando eu dizia que ele é sisudo, ele fala que isso aqui é uma escola. É uma sala de aula, mas sala de aula cujas matérias são do espírito. E que nos compete nessa oca, né, como ele fala, isso aqui é uma oca. Ele chama o terreiro de oca, uma oca de caboclo. É lógico que é um sentido figurado. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui é uma aldeia. É uma aldeia, todos nós somos índios dessa aldeia. Então nós que compomos essa comunidade, tanto vocês como assistentes, como nós, integrantes da corrente, nós compomos uma comunidade. Então essa comunidade, na linguagem do caboclo, é a comunidade que integra essa choça, né? Essa cabana, essa oca. O templo para ele é uma oca. E ele fala que toda vez que se acende a fogueira aqui, ou seja, toda vez que nós abrimos essa porta de conexão com o plano espiritual, essa fogueira se acende e nos ilumina. Só que aí ele vai mais longe, quando eu falo que ele é sisudo. Ele fala, ó, não adianta nada vocês aprenderem e ficar presos aqui nessas 4 paredes. O ensinamento que a espiritualidade traz, em especial aqui do nosso templo, eu tenho falado muito nos vídeos, eu queria até me corrigir, que eu falo de nossa casa, né? Senão dá a impressão que eu moro aqui, né? Na verdade até que moro mesmo, mas no fundo. A casa que eu me refiro é o templo. Essa é a casa dos espíritos. E o mentor que dirige essa casa espiritual é o caboclo da Coma Coral. Ele fala, as lições que nós aprendemos aqui tem que ser levadas para a mata lá fora. E o que é essa mata lá fora? É a sociedade. Então nós aprendemos aqui as matérias,
relacionadas ao espírito e teve que exercitá-las, colocá-las em práticas lá, junto à sociedade. E muitas das vezes, como já falamos aqui, essa sociedade começa no nosso núcleo familiar, se estende à comunidade do bairro e assim por diante, até ter uma amplitude maior. Qual que é o objetivo? É essa perpetuação de conhecimentos, essa difusão de saberes. Então, quanto mais esclarecido nós estivermos, maior será a nossa atuação junto à sociedade. E aí já explicamos, não importa se vai ser no trabalho, se vai ser na família, se vai ser na instituição a qual você faz parte, isso pouco importa. Por quê? Porque dentro desse aprendizado espiritual, dentro desse esclarecimento espiritual, qual que é a primeira fase? Autoconhecimento. Então os valores agregados aqui, do ponto de vista espiritual, ele é exercitado no primeiro momento conosco mesmo. Então cada um, dentro da sua capacidade, dentro do seu potencial, coloca em prática aquilo que vem aprendendo. Essa é a verdadeira reforma proposta pela espiritualidade. Lembrando sempre que a minha reforma quase sempre influencia quem está do lado. Vocês concordam? E aí nós podemos nos colocar em qualquer grupo, como eu citei aqui, pode ser lá no grupo de trabalho a qual você está inserido, pode ser no seu grupo consanguíneo, que é a família a qual você está inserido. Se há essa reforma íntima, se há esse processo de autoconhecimento, automaticamente você se iluminando, começa a expandir essa luz aqui do seu lado. Esse é o processo de iluminação da coletividade num todo. O processo é lento? É, mas é um processo seguro. Só assim, entendendo as leis internamente, que nós vamos compreendê-la externamente. Talvez seja por isso que Leon Denisard Hippolyte Rivaí, que é Allan Kardec, quando lançou as bases do Espiritismo, dizia que melhor convencer pela teoria do que convencer pelos fenômenos, que até então, lá na França, em Lyon, os fenômenos eram das mesas girantes, E aí ele dizia, pouco vale o fenômeno, porque o fenômeno vai ali convencer de forma imediata, mas não vai passar dali. Agora, a teoria não. A teoria, quando ela é incorporada por nós, quando ela é interiorizada, o resultado, sem dúvida alguma, é a exteriorização em obras. Isso se torna objetivo. E aí a gente começa a prestar atenção nos resultados da nossa própria existência, da nossa própria vida. E aí eu vou responder a pergunta que me foi feita essa semana. Pergunte ao sacerdote. Alguém me perguntava, Maristão, eu tenho acompanhado os seus vídeos, eu tenho visto que você se preocupa muito com a questão da teoria da Umbanda. E dentro dessa preocupação sua da teoria da Umbanda, você nunca falou sobre o processo obsessivo. Eu discordo desse meu irmão, eu não vou falar o nome como eu sempre digo, para não ser indelicado, mas muito pelo contrário. Eu digo que o nosso esclarecimento espiritual tem o poder de auxiliar os que estão do nosso lado no campo objetivo, como também aqueles que estão na contraparte astral. E por leis de afinidades, ainda que sejam as companhias espirituais agregadas ao nosso processo evolutivo, se nós damos um plus no processo da evolução, nós arrastamos conosco esses que estão vinculados a nós. Percebe o que eu estou dizendo? Vamos imaginar que qualquer um de nós sofra uma obsessão, não importa a origem nem a causa. Se você começa a se preocupar com essa obsessão e busca meios de se desvencilhar dessas amarras vibracionais, o que vai acontecer? Automaticamente o campo de energia gerado por você vai influenciar aqueles que estão vinculados a você. Então a sua reforma automaticamente arrasta também aqueles que estão sintonizados com você. Isso serve para qualquer exemplo que vocês quiserem dar. Serve para as obsessões de vício, serve para quando eu digo vício, são os mais variados. Já expliquei aqui. Por exemplo, o vício da agulha é um vício. Os vícios do entorpecente é outro vício. O vício, por exemplo, das drogas lícitas, fumar, beber, são vícios. Permissivos, mas são vícios. E aí, vocês vão lembrar de algo que eu já falei aqui há 2 anos atrás. Aqueles que sabem das consequências maléficas desses elementos à própria saúde orgânica,
está matando a própria sede espiritual. Se nós somos um ser encarnado e utilizamos desse corpo, então a morada do nosso espírito é esse organismo. Se eu sei que esses elementos fazem mal à minha saúde e ainda assim eu continuo temando em usá-los, é um suicídio consciente. A quem mais eu der, mais ele de cobrar. Percebe onde eu quero chegar? E aí, voltando à resposta do irmão, quando ele disse que eu, me preocupando com a teoria, eu pouco falo sobre as obsessões, eu procuro sempre trazer aqui discussões que não fique aí no campo das discussões que já acontecem reiteradamente, aí a gente vê divulgada, né? Então eu trago aquilo que a minha intuição pede nesse momento. E óbvio, eu procuro ser autêntico naquilo que eu acredito. Isso automaticamente não me permite que eu seja um copista do que fala outro, né? Pelo contrário, que eu seja autêntico naquilo que eu quero dividir com vocês. Por isso, a conversa, diálogo de terreiro. E o que eu repasso a vocês é baseado na experiência que a gente vem acumulando aí ao longo desse tempo na função de sacerdote templar. E repito para encerrar, isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Simplesmente eu trago aqui o meu ponto de vista. E aqueles que me ouvem podem discordar ou concordar comigo. Assim como eu também não tenho a obrigação de concordar com todos, nem ao mesmo tempo também de discordar de todos, porque tem muitas coisas que eles falam que são boas. Para resumir, e para encerrar, para não ficar extensivo, nós já dissemos aqui que na choupana do caboclo da cova coral, a umbanda que nós praticamos é uma umbanda de cima para baixo. Quando nós falamos que a umbanda que praticamos aqui é uma umbanda de cima para baixo, tem uma prevalência das determinações espirituais. Inclusive, a doutrina, aqui divulgada por nós. Quando nós utilizamos conceitos de interiorizar e exteriorizar, quando nós usamos o conceito do encontrar o silêncio interno, quando nós utilizamos o conceito de sintonia na verticalização, mas ao mesmo tempo o equilíbrio na horizontalização, nós seguimos os ensinamentos do caboclo da cobra coral. Aliás, caboclo cobra coral, não da cobra coral. E aí encerro deixando mais esse objeto de reflexão para vocês. Obsessão é um processo de sintonia, de afinidade. Se nós estivermos propensos àquilo que nos faz mal, obviamente nós vamos atrair para junto de nós essas companhias. Ao mesmo tempo que eu afasto, eu crio um campo de energia refratário a essas companhias, o processo obsessivo vai se distanciando. Então a nossa reforma íntima automaticamente nos coloca num ponto de evolução consciente e ao mesmo tempo vão acontecendo as transformações. Nisso que chamamos de vida. No mais, bom rito, saravá.